Eu recentemente estava participando de um encontro dos conselheiros da JA Brasil em São Paulo e uma frase ficou muito marcada na minha mente, que foi: se você quiser saber como vai ser o futuro do seu país, é só olhar o nível da educação hoje em dia. E eu acho que isso me motiva muito. A JA ela tem esse grande propósito em pensar no desenvolvimento da juventude, pensar nos novos líderes, nos novos empresários, nos novos profissionais que a gente vai ter no mercado, e isso está muito ligado com os propósitos que eu acredito para a minha vida. Eu sou a 4ª geração de um negócio, eu tenho a honra de ter ainda o nosso vô com 89 anos trabalhando todos os dias junto com a gente, e acho que isso me motiva muito, de realmente, e a gente sempre escutou muito forte dentro dos nossos negócios, que a gente precisa pensar sim no presente, mas sem nunca deixar de olhar para o futuro. E é isso que a gente desenvolve, isso que a gente pensa. Então a JA hoje ela está muito de acordo com os valores que eu quero para a minha vida e os valores da continuidade, da prosperidade, do desenvolvimento e despertar nesses jovens a coragem de fazer diferente. Essa história é uma das que mais me dá orgulho de contar. Eu nunca vou me esquecer, eu estava começando ainda na empresa, e foi quando o Evandro Badin, que é o nosso diretor executivo, ele estava numa reunião junto com meu pai. E aí o Evandro me chamou e falou assim: Rafa, eu queria te dar a oportunidade de tu ter uma experiência de ficar com um jovem, e fazer o trabalho do empresário sombra. Ele falou assim: tu não vai mudar nada do teu dia, o jovem vai sentar do teu lado e vai acompanhar a operação da empresa como se fosse um dia normal para ti. Eu falei: vamos, Evandro, então gostaria de ver como é que funciona. Aí chegou o menino, e a primeira pergunta que ele fez para mim, quando ele chegou na empresa, é assim: Rafa, qual é a margem de contribuição de vocês? Gente, eu segurei na cadeira porque eu falei assim: como é que é? O que ele está me perguntando? E aquele momento já me despertou algo muito diferente pela JA, de entender um pouco do propósito. E acho que não tem como, uma coisa que me orgulha muito, é que em questão de 2 anos depois, aquele mesmo menino, ele me mandou uma mensagem agradecendo por ter passado um dia comigo, porque ele já estava em uma grande empresa, e falando o quanto tinha sido importante aquele momento de aprender, de entender um pouco do mercado. Então eu vejo que a JA ela tem muito desse objetivo, que não necessariamente a gente fala de recurso financeiro, mas sim do recurso da doação, de fazer acontecer, de mostrar para esses jovens que eles têm oportunidade de querer fazer coisas diferentes, que o mercado de trabalho ele tem sim seus desafios, mas que a gente pode, junto com a educação e junto com a inspiração, motivar para fazer cada vez mais jovens preparados para o mercado de trabalho. Eu vejo que a gente está num momento onde a gente escuta falar muito sobre a geração neném, a geração que às vezes não quer nem estudar, a geração que não quer trabalhar, mas de verdade, às vezes eu fico me perguntando, será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que como empresário, será que junto com as escolas, como as entidades, será que a gente está fazendo a nossa parte de preparar esses jovens para o mercado? Eu sei que eu sou um privilegiado, porque eu nasci numa família que me ensinou que princípios e valores são inegociáveis, que me ensinou realmente a importância do trabalho. E é por isso que eu me sinto nessa obrigação de passar para as futuras gerações, e estar junto com a JA é garantir a continuidade desse legado. A continuidade, eu enxergo a JA hoje como um grande ecossistema, onde ela conecta não só as escolas, os empresários, os voluntários, para que consiga fazer e pensar a juventude e pensar o futuro da nossa sociedade para um caminho cada vez melhor. Nós temos uma frase na nossa empresa que nós precisamos ser mais, nós precisamos fazer melhor e nós precisamos ter menos. O ser mais significa justamente o que nós estamos fazendo aqui agora, que é se entregar de corpo e alma, fazer diferente, estar presente nos eventos, estar presente participando efetivamente nas entregas. O fazer melhor é que, obviamente, para qualquer empresa se manter forte no mercado, ela precisa entregar resultado, e o ter menos é com que a gente consiga fazer com que tudo aquilo que Deus nos concedeu, a gente possa de alguma maneira retribuir para a comunidade e para a sociedade. Então isso são princípios e valores que eu aprendi desde sempre, desde quando eu comecei no nosso negócio.
E a gente tem, hoje se for olhar, muitos dos colaboradores que começaram dentro da nossa empresa, eles cresceram junto com a gente, eles desenvolveram isso tudo por meio da educação. Então eu acredito que uma empresa ela não é movida só a resultado, ela é movida também sobre esse trabalho da continuidade da sociedade. A gente está num momento onde a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, mas eu enxergo que a gente precisa falar muito sobre inteligência humana, porque para uma empresa desenvolver, para a sociedade crescer, a gente precisa de pessoas fazendo as coisas acontecerem. Então é por isso que eu enxergo a importância muito forte do empresariado nesse movimento e na continuidade e na sustentabilidade do futuro do nosso país. Olha, eu fico com um sentimento de muita gratidão, de muita felicidade, mas ao mesmo tempo o meu olho brilha muito, até quando eu falo de JA e quando eu falo de futuro, pelo sentimento de saber que dá para fazer muito mais, né? De saber que a gente pode entregar mais, de saber que a gente chegou agora a 1 milhão, mas que a gente tem que entregar um trabalho muito forte em todos os municípios, estar dentro das escolas, preparar as nossas crianças para entender um pouco sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre inspirar, sobre ter coragem. Eu acredito que a gente chegou até aqui com muito trabalho, mas que a gente acabou de plantar só uma semente, que ela vai desenvolver, que ela vai crescer e que a gente pode desenvolver cada vez mais. Se a gente estiver unido, se a gente conseguir trazer poder público, o poder privado e junto com o voluntariado a gente tem um desempenho e uma oportunidade gigantesca de fazer um trabalho muito bom pela frente.